Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 327, e estamos meditando a respeito das infalíveis promessas de Deus para nós. Hoje nós temos um dia meio nublado, né? Provavelmente vamos ter chuva durante o dia. Hoje o nosso tema é Deixe Deus cumprir as suas promessas. E nós vamos então basear o nosso devocional de hoje no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Um dos meus prediletos, né? Quando eu oro, eu gosto de orar a palavra. O que eu mais gosto de usar é esse texto. Ele me traz muita segurança a respeito do cuidado de Deus pela minha vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amo essa palavrinha, todas, né? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que você faz quando você é encostado contra a parede por uma necessidade da vida? O que você faz? O que nós precisamos fazer é ir ao Pai e dar-lhe a oportunidade de cumprir a sua promessa. No versículo 18, que é o anterior a esse, do 19, desse capítulo, nós encontramos o motivo por que Paulo proferiu então esta promessa, porque ele tinha certeza que Deus supriria todas as necessidades dos filipenses. Então, ele diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido. Ele recebeu, uma oferta generosa da igreja de Filipos e a dádiva, recebida por ele, ele descreve com algo também extraordinário. Olha só: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele comparou aquela oferta generosa da igreja de Filipos com a oferta de aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele relembra do sacrifício de Jesus Cristo, esta oferta, esse sacrifício aceitável e aprazível a Deus, que é Cristo Jesus. Então ele pôde colocar nesta promessa que é em Cristo Jesus, né? Por quê? Porque foi exatamente no sacrifício que subiu como um aroma suave diante do Pai, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que torna então agradável, né, essa dádiva. Paulo adiciona, este versículo que talvez seja o mais conhecido e o mais amado de todo o capítulo. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, é importante porque às vezes as pessoas usam esse texto fora do contexto. E eu quero trazer esse texto dentro do contexto, porque as pessoas falam, e Deus suprirá as vossas necessidades. Mas a gente tem que lembrar que as promessas, elas sempre têm uma condição, e esta promessa também tem uma condição. Então, quando nós usamos ela fora do contexto, a gente não compreende, então, o princípio que está por detrás dela. Então, ele faz aqui, depois dele receber essa oferta generosa, ele traz essa promessa na certeza, porque é o que ele viveu. Então, ele faz uma conta para a caixa registradora, do céu, e deixa que Deus faça, então, os reparos, pela generosidade que eles estavam demonstrando a ele. Então, ele fará isso, diz ele, não só com o vosso Deus, não só como o vosso Deus, mas como o meu Deus, que toma o que foi feito por mim como se fosse feito a ele. Lembra, Jesus falou assim: o que fizeres por um dos meus pequeninos, então estará fazendo a mim. Então Paulo, ele tem o princípio correto. Aquilo que se faz a mim está fazendo a ele. Pois suprisses então a minha necessidade de acordo com a vossa pobreza. E ele então suprirá as vossas necessidades de acordo com a riqueza
dele, e não segundo a nossa pobreza. Olha que coisa mais interessante. Pois ele suprirá a minha necessidade, as vossas necessidades, pois supristes a minha necessidade de acordo com a vossa pobreza. Mas ele suprirá de acordo com as riquezas dele, em glória por Cristo Jesus. Aqui temos um princípio, então, muito importante se quisermos receber esta promessa. Se quisermos ter as nossas necessidades supridas, devemos ser um instrumento de suprimento a outros. Olha o princípio. Muitos de nós são impedidos, né? Muitos de nós, na verdade, muitos de nós impedimos que Deus nos dê por não praticarmos a lei que Ele mesmo estabeleceu para que pudesse dar a nós. Então, eu sempre falo, tem muitas pessoas que acham que Deus beneficia o desobediente e o rebelde. E a palavra de Deus diz que se nós obedecermos os seus mandamentos, as bênçãos estariam correndo atrás de nós ou nos alcançando. Nós não precisaríamos estar correndo atrás dela. Então, o ensino errado, dizer que você tem que correr atrás das bênçãos, nós temos que ensinar as pessoas que elas precisam obedecer os princípios da palavra de Deus para que elas sejam abençoadas. Então, olha só. Então, diz assim, muitas vezes nós nos recusamos, muitas vezes, a suprir a casa de Deus e a necessidade de outros por meio da contribuição. Depois não entendemos por que não somos supridos pela intervenção divina. Em Atos, capítulo 20, versículo 35, Paulo, então, cita uma afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo, aprendida diretamente de Cristo, que nos revela este princípio muito importante no reino espiritual. Diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, a matemática do reino é diferente da matemática da terra, né? A matemática da terra é ganhar, quanto mais ganhar, né? Não, a matemática da terra, ela é diferente da matemática do reino de Deus. Então, na matemática da terra, quanto mais é mais. Não, na palavra de Deus, quanto menos é mais, né? Então, nós precisamos entender isso. Precisamos dar. E o que significa, então? Pensamos que dar significa perder. É isso que o mundo pensa, que a terra pensa, né? Que o mundo pensa. E receber significa lucro, pois através do dar, deixamos de dar algo e através do receber, ganhamos algo. Mas Lucas diz para nós que é diferente. Lucas 6,38 nos diz o seguinte, dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Portanto, na matemática do reino, dar é melhor do que receber, pois ao recebermos, a nossa bênção está limitada somente àquilo que recebemos e nada mais. Porém, através do dar generosamente àqueles que necessitam, ajudar o nosso próximo, que é o que sempre nos leva a termos mais do que nós tínhamos antes de dar. Isso não é barganhar com Deus, como muitas pessoas barganham, né? Acham que Deus aceita barganha, né? Dar é o melhor do que receber, porque é uma ajuda no processo também de se quebrar o egoísmo e nos preparar para recebermos com uma atitude melhor, como a de Paulo, né? Qual foi a atitude de Paulo? Ele recebeu generosamente e ele abençoou, então, a igreja de Filipe com essa promessa, porque esta promessa é a promessa que ele vive de Deus, que Deus supre todas as necessidades dele. E assim como eles ajudaram a ele, também seriam em tudo supridos em Cristo Jesus nas suas necessidades.
E Paulo então termina esse assunto, né, esse capítulo, esse momento de gratidão e de abençoar aquele povo que abençoou. Então ele fala assim, no versículo 20. Ele fala exatamente isso. No versículo 20, Paulo declara: Ora, o nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, pensar na abundância da provisão de Deus levou o apóstolo a derramar-se o que? Em louvor. Esta é a linguagem que convém também a nós como filhos de Deus, que desfruta diariamente o cuidado da graça de Deus. Então nós precisamos entender que muitas promessas da palavra de Deus têm uma condição, um princípio por trás dele. E aqui, então, Paulo, né, tem um coração grato e o coração dele sempre se derrama em louvor pelo aquilo que ele tem. E Deus sempre transborda, abundou na vida dele. E ele, então, pôde trazer, então, esta bênção. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. E não há maior riqueza de que ser enriquecido em Cristo Jesus, ou enriquecido de Cristo Jesus. Cristo é nossa herança, Cristo é nossa porção, Cristo é o nosso maior tesouro. Então Paulo não estava só falando dessas bênçãos que poderiam então alcançar a vida dos filipenses, mas a maior bênção que eles têm é terem Cristo Jesus e serem enriquecidos por ele. Então, nós podemos considerar que todo cristão que habita em Cristo e Cristo habita nele é o povo mais rico da terra, porque a maior riqueza, o maior tesouro, né, a nossa maior herança é Cristo Jesus. Então eu me considero a pessoa mais rica da terra, porque eu habito em Cristo e Cristo habita em mim. Então é isso que nós devemos considerar. Considere você também enriquecido em Cristo Jesus. E aí sim, com um coração generoso, ajudando, porque esse tempo nós precisamos ajudar as pessoas, seja de que forma for. Nós precisamos ajudar as pessoas. E quando tudo isso terminar, mais pessoas precisarão da nossa ajuda. E nós precisamos continuar enriquecendo a nossa vida no nosso relacionamento em Cristo Jesus e lembrando que Ele é a nossa maior riqueza, nossa herança e a nossa maior porção. Que Deus abençoe você e que Ele supra todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Até amanhã com o nosso devocional Florescer.